Olá, gente. Bom estar com vocês novamente, que é o professor José Costa. A gente chega no terceiro momento, né, da nossa videoaula da semana, que trata, né, do que a gente chamou aqui de potencial transformador da educação. Nesse terceiro momento, eu gostaria de tratar com vocês sobre um conceito, né, um conceito interessante, que também vai invadir várias áreas, né, diversas áreas, que é o conceito de desenvolvimento humano. Então, a nossa pergunta aqui é essa, né, o que é desenvolvimento humano? Por que essa preocupação em entender o desenvolvimento humano, né? É, a ideia é muito simples, é pensar como que a educação pode nos ajudar a nos desenvolver enquanto seres humanos. No livro, né, no livro do professor Ronay Rocha, vocês vão estudar isso, né? Tem um capítulo lá que considera justamente isso, né? Os filósofos e o desenvolvimento humano. A gente vai problematizar isso aqui um pouquinho, mas antes disso eu queria pensar com vocês nessa noção, o que é efetivamente desenvolvimento humano, né? O que a gente está pensando aqui? Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente pensa num estado até otimista, né? Uma noção otimista, né? Que é possível desenvolver, ampliar, né? Melhorar, né? Tem aqui uma expectativa positiva, então, né? O desenvolvimento infantil, como que dessa escala ao longo do tempo, né? Quer dizer, é uma preocupação com o tempo aqui também, né? O sujeito é jogado no tempo e ele vai se desenvolvendo ao longo disso, né? Dentro daquela ideia de melhoramento que nós pensamos, né? Sair do estado A em direção ao estado B. Isso é uma pergunta filosófica interessante para pensar nos efeitos da educação na vida dos sujeitos, né? Partindo dessa expectativa positiva, né, a ideia de desenvolvimento humano vai envolver elementos bem práticos, né, bem práticos mesmo, né, viver melhor, né? Quer dizer, o desenvolvimento humano envolve uma preocupação em viver melhor, em viver mais adequadamente em relação às minhas circunstâncias, né? Quando a gente pensa, né, há um índice socioeconômico que pensa isso, né, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que pensa justamente isso, né? Quer dizer, como que as pessoas vivem, né? Elas vivem bem, elas vivem mal, o desenvolvimento humano ali é bom, é possível que naquela sociedade se ofereça um bom desenvolvimento humano? Então, essa preocupação filosófica, ela vai para a economia e para a política, né? Será que onde nós vivemos há um bom desenvolvimento humano? Né? O Brasil está ali meio que estranha, distante dos países, de alguns países do mundo que oferecem altos níveis de desenvolvimento humano, mas muito acima de uma série de países do mundo que também não oferecem um bom desenvolvimento humano. E é interessante perguntar por quê, né? Por que alguns vivem melhor do que outros? Né? Uma pergunta filosófica bem interessante. Então, o desenvolvimento humano se preocupa com isso, né? Como que as pessoas vivem, né? Uma outra questão ligada ao desenvolvimento humano também envolve a questão do compreender, compreende-se melhor as circunstâncias, né? Ao compreender melhor o que eu como eu durmo, por que eu vivo desse jeito, eu vou ter tendências a melhorar, eu vou melhorar a minha vida, né? Inclusive circunstâncias básicas, né? Do comer, né? A ideia do que comer, do quanto comer, a gente tem um desafio contemporâneo, né, que a gente para de morrer de fome para morrer de diabetes, né? Então tem uma preocupação educacional aqui, onde a educação pode me oferecer melhores informações sobre as necessidades, sobre como suprir minhas necessidades, né, como viver melhor de uma maneira mais geral. Então, reparem, há sempre, né, na ideia de desenvolvimento, uma preocupação em melhorar as nossas capacidades, né, e ampliar as possibilidades de ação do sujeito. Presta atenção nesse conceito, ampliação de possibilidades de ação, né? O desenvolvimento humano está ligado a isso, né? Se eu estou numa situação que eu tenho poucas possibilidades de ação, mas quando eu me desenvolvo, eu amplio as minhas possibilidades de ação. Pense em aprender a ler, minha gente, né? Quando a gente aprende a ler, a gente amplia as nossas possibilidades de ação. Eu compreendo mais do mundo linguístico da minha volta, amplia, cresce, né? Meu desenvolvimento humano avança. Nós aqui no curso, no ensino superior, vocês estão tendo acesso a informações e dados que ampliarão as possibilidades de ação de vocês no âmbito pedagógico, né, no âmbito das técnicas de ensino e aprendizagem. Olha que situação importante, né? Então, quando a gente gosta de pensar em desenvolvimento humano como uma ampliação das possibilidades de agência, de ação, né? E quando isso não acontece? Bom, quando isso acontece, não há desenvolvimento humano. Quando a gente não consegue ampliar as possibilidades de ação do sujeito, das pessoas, a gente não tem tanto desenvolvimento humano, que é curioso, né? Muito comum no nosso país. Tem um vocabulário curioso, né? No senso comum, quando a gente está conversando com as pessoas, a gente pensa, o sujeito X é desperdiçado, né? É um vocabulário curioso que está ligado ao desenvolvimento humano. Parece que nós não conseguimos, como sociedade, fazer com que aquele sujeito pudesse ampliar suas possibilidades de ação.
Olha que situação, né? É um conceito bastante comum de esquina, né? O sujeito X é desperdiçado. A gente, infelizmente, como sociedade, não conseguiu ampliar as possibilidades de ação daquele sujeito e deixou ele nessa situação. Quer dizer, não é que o sujeito é uma vítima, né? Mas os nossos processos de formação, os nossos processos educacionais não avançaram a ponto de ter um potencial transformador na vida daquele sujeito. Isso é muito comum, né? O Brasil desperdiça muita gente, para usar um vocabulário ruim, né? O Brasil desperdiça, deixa muita gente para trás, gente que poderia ter seu potencial, as suas possibilidades ampliadas, né? E crescer não só na própria vida, né? Mas ajudar a sociedade brasileira a se desenvolver mais, melhor, né? Então, a ideia do desenvolvimento humano está ligada a isso, né? A ideia do desenvolvimento humano com uma ideia de ampliação de possibilidades de ação. Em todos os aspectos da vida, né? Ser mais livre, é, e não estar condenado a morrer como nasceu, né? Ampliar possibilidades de existência em todos os aspectos da vida dos sujeitos, certo? Então aqui a gente, né, quando a gente pensa no potencial transformador da educação, a gente precisa sim pensar, né, em como essa educação promove essa transformação e também no âmbito do desenvolvimento humano, né? Uma pergunta interessante se fazer quando antes de começar as nossas aulas, né? No que esse conjunto de informações vai contribuir para o desenvolvimento humano do sujeito? Não está ligado a só dinheiro, a só matéria, né, a só coisas, mas está ligado a um processo de formação dos sujeitos que vai garantir que ele possa, de alguma maneira, viver melhor no mundo. Okay? Esse foi o nosso terceiro momento, né, dessa segunda semana de aulas, da nossa playlist, e eu volto daqui a pouco. Um abraço e até logo.